Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos teóricos. Vamos falar aí sobre versionamento semântico e especificação de conventional commits. Isso é muito utilizado no dia a dia, não só para a galera de operação, mas também com a galera de desenvolvimento. Isso vai ajudar a gente a poder versionar o nosso código de uma maneira que ele fique mais fácil do usuário saber o que está acontecendo. Bem, para falar sobre isso, eu vou abrir duas páginas aqui no meu navegador e eu vou deixar os links dessas páginas aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá para o nosso navegador. E aí o primeiro link que nós vamos abrir é o semver.org. O Semver é o site do Semantic Versioning, tá? Versionamento semântico. Isso é basicamente uma especificação de como funciona o versionamento semântico. Esse vídeo é apenas introdutório, mas nós vamos aí utilizar esse versionamento semântico logo mais para fazer aí o nosso processo de tags automáticas dos módulos de Terraform, tá? É um vídeo que eu vou trazer para vocês logo mais. Esse é o site aqui da especificação do Semantic Versioning em sua versão 2.0.0, como podemos ver aqui em cima, tá? Tem aqui em vários idiomas, então se você quiser visualizar ele em português, é só clicar aqui em português brasileiro e a gente vai ter aqui toda a tradução dele para português, tá? Mas eu vou utilizar aqui mesmo o site em inglês, que é o site padrão, tá? Então como é que funciona o versionamento semântico, pessoal? Basicamente você versionar o seu código utilizando esta semântica, que é a seguinte: você tem uma versão que é identificada como major.minor.patch, tá? Por exemplo, neste exemplo aqui em cima, temos uma versão Major 2, uma Minor 0 e uma Patch 0, tá? Existem também outros nomes dados a esse tipo de campo. Nós vamos falar sobre ele quando falarmos de Conventional Commits. Por hora, vamos referir a esses três dígitos como Major, Minor e Patch, tá? Uma versão Major, ou seja, uma versão maior, é quando você faz alguma mudança que irá quebrar a sua API, ou seja, vai fazer uma mudança que o usuário, a pessoa que está utilizando o seu programa, precisa fazer alguma modificação. Ele não pode simplesmente atualizar de uma versão, por exemplo, de uma 1.0 para uma 2.0, porque existem mudanças drásticas, tá? Utilizaremos esse caso como, por exemplo, se tivermos uma versão que conecta no banco de dados e a variável para o nome do banco de dados é chamado de database name. Então mudamos esse nome, por exemplo, para dbname. Isso é uma mudança que irá quebrar o nosso código. Então quando fizermos algum tipo de mudança como essa, nós precisamos informar que isso é uma major version, ou seja, para você atualizar para essa versão, você precisa tomar alguns cuidados. O outro ponto aqui, o segundo ponto, é o minor, ou seja, a versão menor. A versão menor é quando você adiciona uma funcionalidade que ela é retrocompatível, tá? Como isso funciona? Vamos supor que a gente tem esse mesmo programa, que a gente tem lá o nosso database name, e a gente coloca uma funcionalidade de, por exemplo, habilitar backup. Então a gente coloca um campo lá para enable backup. Isso seria uma funcionalidade. Quando a gente adiciona esse tipo de código, a gente utiliza aí o minor. Então a gente incrementaria, por exemplo, neste caso, da versão 2.00 para 2.1.0, tá? E a gente tem a versão patch. A versão patch é basicamente quando você pega e corrige um problema da sua aplicação e ela continua sendo retrocompatível. Vamos supor que a gente implementou o backup, mas o backup estava sendo feito da maneira incorreta. Então estávamos na versão 2.1.0, mas precisamos alterar alguma das configurações que nós fizemos nesta versão para poder funcionar da maneira esperada. Nós fazemos a release da versão patch, aumentando aí para 2.1.1, que é a versão que corrige a 2.1.0, tá? Basicamente, versionamento semântico é isso, tá? Se a gente for falar em linhas gerais, isso é tudo que você precisa saber sobre versionamento semântico. Aqui existem vários textos que explicam por que isso foi proposto e como você deve utilizar. Então tem diversas maneiras aqui que eles explicam, por exemplo, como utilizar. Uma versão, por exemplo, ele fala aqui que deve ser um XYZ, onde X, Y e Z não são números negativos e não devem conter zeros iniciais. X é a versão maior, Y é a versão menor e Z é a versão do patch. Cada elemento deve aumentar numericamente. Por exemplo, 1.9.0 sobe para 1.10.0, que sobe para 1.11.0. Então isso quer dizer que a gente pode ter 1.99999.10, por exemplo, não tem problema. O importante é a gente sempre seguir essa especificação quando a gente for trabalhar aí nos nossos códigos, tá? Tem diversas outras informações aqui que vocês podem ler. Eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários do vídeo, beleza? O outro dado que a gente precisa conhecer são os conventional commits, que é o site conventionalcommits.org. E esse aqui é o site bonitinho dos conventional commits, tá? O conventional commit nada mais é uma especificação para que a sua mensagem de commit seja interpretada de uma maneira fácil, tanto para humanos
quanto para máquinas. Então, Conventional Commits é uma especificação que vai fazer aí com que você entenda facilmente ao ver uma mensagem de commit o que está acontecendo. E também ficará fácil para a máquina entender o que está acontecendo, tá? E com isso a gente pode, por exemplo, juntar o versionamento semântico com os Conventional Commits e fazer aí um pacotão que vai melhorar a nossa vida como desenvolvedores, tá? Então, falando sobre Conventional Commits, ela é bem simples, tá? Ele fala até aqui, eu vou dar um zoom para aumentar um pouco a fonte, é uma especificação leve, que ela fica no topo de uma mensagem de commit. Ou seja, nós podemos utilizar isso daí numa mensagem de commit. Normalmente, uma mensagem de commit é estruturada como o seguinte, a gente tem um tipo, a gente pode ter o escopo, a descrição, um corpo opcional e um footer opcional, tá? Normalmente, este tipo é relacionado a um dos seguintes. A gente pode ter, por exemplo, um commit do tipo fix. Caso nós traduzimos aí a palavra fix é correção. Então, quando a gente corrige um bug na nossa base de códigos, isso correlaciona com patch, ou seja, estamos falando aqui também de versionamento semântico. Então, quando eu quero fazer um commit para subir a versão de patch, eu começo esse commit como fix. Isso vai ficar fácil tanto para a pessoa que utiliza o seu programa, quanto para a máquina saber que você precisa aumentar uma versão e qual cuidado você deve tomar ao aplicar essa versão. Se você tiver um commit do tipo fetch, é feature, né? Ou seja, ele vai adicionar uma nova funcionalidade à base. Isso correlaciona aqui ao minor do semantic version, tá? Então, quando quisermos aumentar a minor version, fazemos um commit nomeando ele como fetch. Tá? E temos também aqui o breaking change. O breaking change geralmente é dado assim em caixa alta, né? Em caps. Por quê? Porque a gente precisa chamar atenção. Um breaking change, ele diz o seguinte, estamos quebrando, estamos fazendo uma mudança que quebrará o sistema, ou seja, cuidado ao aplicar isso. Logo, ele vai correlacionar com o major no semantic versioning, tá? Um breaking change, ele fala aqui que pode ser parte de vários commits de vários tipos. E existem alguns outros tipos de commit que não são fix e fit, como por exemplo, build, shore, CI, docs, style, refactor, performance, teste e vários outros, tá? Isso daí a gente pode utilizar e trazer aí alguma maneira de que, por exemplo, não irá aumentar a sua versão do seu software, mas sim é uma informação de que você está, por exemplo, fazendo um refactor do seu código, ou então você está aí adicionando documentação. Aqui tem um exemplo muito legal. Temos aqui essa feature, por exemplo, que ela habilita o objeto de configuração para ser estendido aí a outras configurações. Ele tem uma breaking change, inclusive, dizendo o seguinte, que a chave extend no arquivo de configuração agora é utilizada para estender outros arquivos de configuração. Temos aqui, por exemplo, um outro exemplo de Fetch API. Não sei se vocês lembram que a gente mostrou aqui em cima na descrição que a gente tem um escopo. Então, isso aqui vai ajudar a pessoa a saber que está adicionando uma nova feature na API para enviar um e-mail para o cliente quando o produto for enviado. Então, é uma funcionalidade nova que está sendo adicionada. Temos aqui várias outras mensagens. O docs aqui que ele está corrigindo, o changelog, dentre várias outras. Nós podemos fazer também esse tipo de commit, como por exemplo, fix. Este daqui é basicamente o título do fix e aqui a gente tem uma explicação simples sobre o que está acontecendo. Então é muito interessante isso daqui também. Vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que isso funciona na prática, tá? Eu vou abrir lá o meu github.com/caiodelgadonil/S3module, que é o nosso módulo do S3 que nós estávamos desenvolvendo no vídeo anterior. Se você não viu, vai estar aparecendo no card aqui em cima, tá? Se nós viermos aqui nos commits, nós vamos ver que eu coloquei aqui seguindo o conventional commit. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso commit dizendo feature, adiciona a tag version. Tá? Por que eu fiz dessa maneira? Porque quem acessar aqui esse repositório vai abrir aqui e vai entender que eu estou adicionando uma nova feature, ou seja, ela não está quebrando o meu código. E nós podemos ver que eu aumentei aqui, inclusive, a versão para 1.1.0. Anteriormente, a versão era a 1.0.0. Então, nessa versão, o upload new module era a versão 1.0.0. Tá? Então, nós fazemos dessa maneira para ficar mais simples. E o mais interessante é que 90% das grandes empresas utilizam esse tipo de procedimento para versionar. Se nós formos, por exemplo, lá no registry.terraform.io e procurarmos algum provider do nosso Terraform, como por exemplo da AWS, nós vamos ver que ele também funciona baseado no Conventional Commits. Nós temos aqui 3.73.0. Algumas pessoas não seguem aí o Conventional Commits, mas a estrutura geralmente é parecida, tá? Como, por exemplo, aqui, esse Terraform Provider AWS, ele não segue 100% dos Conventional Commits, mas eles têm uma especificação deles que eles utilizam. Então, se nós viermos aqui, por exemplo, no nosso changelog e dermos uma olhada no que está acontecendo, nós temos aqui todas as versões, e ele fala aqui que essa 3.74.0 adicionou duas novas features.
Se nós formos aqui, por exemplo, na versão anterior, 3.73.0, tem todas as features que foram adicionadas. Então nós podemos ver aqui as versões que nós temos disponíveis e nós sabemos o que está acontecendo, porque eles estão utilizando o versionamento semântico. Se nós formos aqui nas releases da aplicação, nós conseguimos ver aqui, por exemplo, as tags. E aí nós podemos verificar, por exemplo, essa versão aqui, 2.70.1. Essa release aqui provavelmente foi um fix da versão 2.70 que estava com algum problema. Então nós temos aqui essa release, e aí, se nós abrirmos ela, nós conseguiremos ver aqui que ele tem aqui um bug fix, ou seja, ele resolve este problema, tá? Então, pessoal, é muito importante que nós saibamos desses conceitos, tá? O próximo vídeo que eu vou trazer para vocês é como nós fazemos esse tipo de commit e como que nós conseguimos verificar tudo isso, beleza? Esse vídeo aí foi mais curtinho, tem tempo que eu não gravo nada, tô tentando voltar a gravar, e é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima aí, valeu!